Amigo empresário, empreendedor, tudo bem com você? Antes de continuar então, como sempre eu faço aqui, deixar um recado para você. Até coloquei ali, para ficar gravado no vídeo, né? Tem uma empresa que gera lucro todo mês, independente do seu resultado atual, tá? Vamos lá então, vou falar aqui com vocês hoje de como você conseguir os dados cadastrais do seu cliente. Aí você vai me perguntar, por que isso, Florizaldo? Porque esse é o maior ativo que você tem, tá? Vou dar um exemplo aqui, se você tiver uma loja de roupas ou algo semelhante a uma loja de roupa, onde normalmente tem vendas a prazo. Nesse caso, nesse tipo de estabelecimento, capturar os dados do cliente é normalmente assim, né? Passa a ser talvez algo normal, porque as vendas a prazo você precisa dos dados do cliente, tá certo? Mas para lojas onde a gente tem vendas diárias, vendas rotineiras, né? Vou pegar um exemplo, supermercados e afins, isso daí já não é tão simples assim, tá certo? Então, embora precisemos dos dados cadastrais dos clientes, assim, para diversas análises, nem sempre isto está à mão do cliente ou da empresa, né? Normalmente, os empresários, e eu falo isso porque a gente vivencia isso, né? Vocês não dão a devida importância a essa prática da captura dos dados do seu cliente, mesmo porque talvez você não faça uso dela, né? Então, o que acontece muito nos dias de hoje, né, atualmente, não se pode dar ao luxo de permitir assim não conhecer o seu cliente. E o que eu quero dizer quando conhecer o seu cliente, eu estou falando de conhecer o hábito de consumo desse cliente, tá? Então, eu vou tratar aqui do primeiro caso para vocês, né? Onde você faz a venda a prazo, vende o produto com garantia, aí vai ser fácil você obter os dados do cliente, tá? Só que tem um porém aqui. Muitas vezes você tem os dados, né, do seu cliente ali com você, mas você não gera nenhuma inteligência para a sua loja. E é disso que nós vamos falar aqui. Até o fim desse vídeo eu vou explicar isso para você, então fique comigo aqui até o final, tá bom? Então nós vamos falar do caso da inteligência dos dados, o que fazer com esses dados para, ali, como eu falo, gerar mais lucro, tá certo? Então, quando você tem os dados do seu cliente, né, para criar essa inteligência que eu estou falando, você vai precisar relacionar a venda ao cliente que está passando ali no seu caixa. Isso que começa a gerar a inteligência do seu negócio, né? Então, nada vai adiantar se você não estiver com o cliente cadastrado de forma correta. E se quando ele for até a sua empresa e ele realizar a compra, ele não for identificado ali naquela compra, tá? Se ele não for identificado, é só mais um consumidor que está passando. Então a inteligência começa a ficar limitada, tá certo? Então, nesse momento eu quero justificar melhor esse caso da captura dos dados do cliente de duas formas aqui. A primeira, eu quero me ater aqui no caso, a esse caso da inteligência das vendas, onde você, né, no caso não você, mas a sua empresa, você vai começar a ter as informações de compra do seu cliente. Quando ele passa no caixa, você vai identificar, tá? O outro ponto que eu quero destacar aqui para você é o caso da fidelidade do cliente. Então, uma situação vai ser a inteligência da sua empresa com relação aos dados de compra e a outra é a geração da fidelidade do seu cliente. Quando você passar a capturar os dados deste seu cliente, tá? Assim, muitas vezes é necessário você oferecer algo em troca para ele, porque as pessoas são movidas a algo que você ofereça para ela te dar alguma coisa em troca. Então, nesse caso de envolvimento com campanhas de fidelidade, normalmente se tem um vínculo com esse cliente, né? Existem inúmeras opções que a gente pode encaixar aqui no perfil da sua empresa com o seu cliente. Só que como é uma ação um pouquinho mais detalhada, no caso das campanhas de fidelidade, eu vou deixar ela para um outro vídeo. Eu quero colocar aqui para você uma outra situação, o segundo ponto aqui, que é um método que hoje está sendo mais utilizado, tá certo? Que são os descontos condicionais. É uma forma mais fácil, mais ágil, mais prática de você conseguir essa inteligência com o seu cliente
tá? E, consequentemente, gerar lucro para a sua empresa. Então, você oferecer descontos especiais para clientes fidelizados, esse tipo de operação acaba que usando parte do processo da campanha de fidelidade, só que de forma bem mais simples, mais ágil, que eu quero falar aqui, tá certo? Então, eu vou usar esses termos simples, porque é desta forma mesmo que eu preciso que você, empresário, olhe para esta ação. Porque sempre quando eu coloco um vídeo aqui, é para que você coloque em prática aquelas ações que eu estou sugerindo, tá certo? Então, diferente da campanha de fidelidade, a gente precisa ter um controle sobre o acúmulo de pontos do cliente, essa nova ação, ela não usa esse procedimento. Só explicando um pouquinho mais sobre a fidelidade, só para a gente se posicionar, normalmente as campanhas, elas têm características próprias, né? A campanha de fidelidade, ela tem uma característica própria. E uma delas é o acúmulo de pontos em troca de um benefício, tá certo? Então, o exemplo mais simples que a gente tem aqui é um bônus que você dá para o seu cliente após o acúmulo, uma forma manual de 10 selos, que normalmente são referentes a 10 compras ou visitas lá no seu estabelecimento, você oferece para esse seu cliente algo em troca. Juntou 10 selos, troque por alguma coisa. Então, essa é uma forma simples que eu estou falando de uma campanha de fidelidade. Mas a gente poderia ter também aqui a conversão de valores por pontos. E a cada determinada quantidade de valores acumulados, né, a pessoa vai comprando, vai acumulando pontos por valores, pode trocar por algum produto ou algum desconto. Então isso a gente vai deixar de lado, que é a campanha de fidelidade, né? Esse caso da campanha de fidelidade aí, só uma pincelada por cima. Eu quero dizer, só para concluir ela, tem para diferenciar da outra forma de você conseguir os dados do cliente, é que na campanha de fidelidade tem também os prazos de validade que você precisa monitorar aí um pouquinho mais, tá? E isto que muitas vezes dificulta a percepção de retorno do cliente, né? Considerando que muitos assim, pode até não atingir o necessário para ser bonificado, tá certo? Agora vamos entender o processo dessa outra ação que eu estou sugerindo, tá? Essa outra ação, ela está sendo muito utilizada ultimamente, né, atualmente, por varejistas onde as compras são mais rotineiras, né? Com supermercados, pet shops, hortifrutis, casas de carne, onde você tem uma rotatividade maior dos clientes ali. Então eu quero compreender esse uso dessa determinado tipo de desconto para os seus clientes de uma forma bem simples aqui, tá? Vamos pegar assim, ó. O cliente é cadastrado na loja, ele faz as suas compras e ao passar no caixa ele informa um código do cadastro. Aí pode ser um código, pode ser o CPF dele, que normalmente ele sabe, tá? Então nesse momento que o cliente passa ali no caixa, que ele está comprando algum produto que se encontra na campanha promocional, o desconto ele é aplicado de forma automática. Então esse tipo de campanha se torna mais atrativa para o cliente e de fácil manutenção para a empresa também. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso, porque que ela é mais fácil manutenção, tá? Uma das situações é que ela pode ser criada assim periodicamente. Ah, você pode criar uma campanha durante uma semana, sem vínculo com os prazos maiores, igual nas campanhas de fidelidade. E é importante aqui entendermos, né, nesse momento, que uma ação não inviabiliza a outra, tá? Estou falando aqui da campanha de fidelidade. Então, esta ação de campanha com descontos condicionais não inviabiliza uma campanha de fidelidade. Cada uma tem o seu valor específico, a sua aplicação e a sua particularidade, tá certo? Então, voltando aqui à nossa ação promocional, quando a gente fala em bonificação, em premiação, em descontos, né, que estão envolvidos assim nas ações de venda, é importante que o empresário, né, você empresário, entenda qual é o impacto financeiro que você vai ter com essa campanha. Nesse tipo de venda, com desconto no caixa, vinculado ao cadastro do cliente que nós estamos tratando, muitas vezes, né, o produto ofertado
ele muitas vezes ele faz parte de negociações diferenciadas, né? Onde você tratou com o seu fornecedor algum preço especial. Então, por esse motivo, se torna mais fácil de gerenciar. Esse exemplo que eu estou dando do desconto para clientes, né? No caso clientes cadastrados, ele tem essa característica muito importante. Para que ele funcione, então, irá depender da intervenção do seu aplicativo de vendas. Porque a hora que ele passa no caixa, identifica o cliente e aplica o desconto para produtos que estão cadastrados. Então, caso você não tenha essa opção no seu sistema, a minha sugestão aqui é que você faça contato com esse seu prestador de serviço para sugerir essa melhoria. Porque esta ação, ela faz com que você passe a ter mais envolvimento dos clientes e clientes passam a criar uma fidelização na sua empresa. Então, você vai poder ter vários tipos de promoção dentro desse tipo de desconto condicional que eu estou falando. Um exemplo que você pode ter é aqueles combos, kits, onde o cliente recebe desconto também, tá? Sabe aquelas ofertas? Eu tenho preço básico, né, para uma unidade, por exemplo, e se você levar 3 unidades, você tem um desconto diferenciado, um preço diferenciado, né? Então, essas ações promocionais pontuais, elas são bem dinâmicas e ela pode ser criada a qualquer momento, né? Você pode fazer isso condicionado a um produto que está no seu estoque, ou você recebe uma bonificação do seu fornecedor compensatória lá na compra que você está fazendo. E é lógico, é claro assim, né, que parte deste bônus é interessante você estar utilizando aí sim para manter a fidelidade desse seu cliente. Então, a sugestão é que você use este processo de descontos especiais que eu estou sugerindo, que você faça isso, que você vai passar a ter os dados de compra da sua clientela, da sua carteira de clientes, e mais especificamente ainda daquele seu cliente. Você vai conhecer cada um deles, tá? E isso, após algum tempo que vai girando esse processo na sua empresa, a sua base de dados ela vai começar a ter uma inteligência. Como, por exemplo, você vai saber qual tipo de produto que determinado cliente está comprando mais, ou determinado cliente estava comprando aquele produto e deixou de comprar aquele produto. Então, você usando essas informações, esse conjunto de informações, você vai poder fazer assim ações mais específicas de marketing também, né? Você vai ter condições de criar campanhas mais específicas. Porque conhecendo o seu cliente, você consegue até outras informações, por exemplo, saber quanto tempo faz que ele não vem até a sua loja. E aí você pode fazer uma campanha direcionada para ele, exclusivamente para aquele seu cliente, tá certo? Essa geração de dados que você está criando, ela gera esse tipo de inteligência. Então, com tanta tecnologia disponível atualmente, com tanta forma de você interagir assim com o seu cliente, não pode ser possível mais, é que eu vou falar em modo genérico, né? Que as empresas elas realizem as vendas de forma tradicional, tá? Eu já falei diversas vezes sobre a transformação digital e esta ação que a gente está colocando aqui de promoções, de condições especiais, ela é um passo assertivo para esse caminho de você estar usando a tecnologia aliada às suas vendas, tá? E, consequentemente, a geração de lucros, tá certo? Então, você empresário, você deve ser movido por essas ações, tá? Isso que eu estou orientando aqui já está em uso, como eu falei, em muitas empresas de varejo, tá? Não é necessariamente algo tão novo assim, porém é algo que o pequeno varejista, que é aquele que a gente convive muito, né, acaba muitas vezes relutando em implantar algumas ações, porque começa a dar trabalho muitas vezes, foge do padrão, sai da zona de conforto, né? Mas eu espero que isso não seja assim a sua atitude, tá? Já que eu costumo falar aqui que o empresário do varejo ele precisa sair dessa zona de conforto, implementar novidades. Então faça essa manobra, veja o que é necessário fazer e implemente esta ação aí na sua empresa. Você vai ver que vai surtir muito efeito. Aí tem aquela situação também. Se você não fizer, seu concorrente vai fazer.
Ou até, né, muitas vezes eu falo, será que ele já não está fazendo? E tem mais ainda, esta é só uma das ações a serem feitas, tá? Não adianta querer deixar esta de lado e ir para outra e escolher assim opções mais cômodas. Essa não é a situação mais ideal, tá? Quando eu pontuo alguma coisa aqui, eu dou a sugestão para que seja feita. Não faça só aquelas que te deixam na zona de conforto, não, tá bom? Você precisa fazer todas elas, tá? É claro que algumas, né, podem não se encaixar assim na sua empresa. Como eu falei no início, tem empresas que se adequam mais com determinados processos, depende do seu ramo de atividade. Então, determinada ferramenta, muitas vezes, ela não se encaixa no seu ramo de atividade. Então, aí você precisa analisar, tá? Você precisa pensar, modelar, analisar aquilo que realmente é viável para você. Se não for viável, vai para a próxima, que ações é o que não falta, tá? A minha função aqui, que eu estou sempre comentando e falando, é mostrar o caminho. E a sua função enquanto empresário é viabilizar o uso daquilo que for coerente para a sua empresa, tá certo? Então, o que eu tinha para dizer era isso sobre como você usar a inteligência dos dados em favor da prosperidade e do lucro da sua empresa, tá certo? Então, agora é com você, empresário. Obrigado.